Olá, esse vídeo ele é um vídeo que vai tentar apresentar uma descrição das implicações da operatória significante de Lacan e como que isso se relaciona com a questão do sofrimento humano, com a nossa condição existencial, né? Se você chegou aqui nesse vídeo, seja pelo título dele ou enfim, a maneira como você chegou, você está conectado provavelmente com algum ponto dessa questão, que é a questão do sofrimento, a questão do mal-estar existencial, ou o outro lado dela, a busca pela felicidade, busca por um bem-estar, mas essa questão mais interna, digamos assim, né? A gente poderia começar se dando conta do fato de que normalmente quando a gente busca ajuda com as nossas questões mentais, nós buscamos numa postura que Lacan chamaria de discurso do mestre. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós basicamente buscamos alguém que a gente possa apresentar o nosso problema para essa pessoa e essa pessoa ela vai então nos dizer o que fazer, como resolver aquela situação. É mais ou menos essa dinâmica mais comum, usual, né? Isso seria então a nossa principal postura diante dessas situações. A gente quer alguém que está acima de nós, seja porque sabe, tem algum conhecimento específico, ou seja porque tem determinada formação, ou seja porque é alguma posição dentro da hierarquia social, enfim, a gente busca alguém acima de nós que vá nos dar uma resposta, alguém que nos dê uma resposta, que nos dê uma sensação de segurança, de que, bom, é assim que tem que ser, é assim que se faz, né? É, Uma outra forma, um pouco mais sofisticada de lidar com essas questões seria tentar esclarecer o que se passa num nível mais profundo do que esse, né? Seria um deslocamento de uma condição que inicialmente era uma condição mais passiva, dessa entrega para o outro que vai nos dizer como é que as coisas têm que ser. O outro pode ser um livro, inclusive, pode ser, enfim, né? Para uma condição de apropriação, como se a gente fosse tomar as rédeas da nossa situação, né? Nem tanto assim tomar as rédeas no sentido de ganhar um poder de controle sobre a vida, mas muito mais no sentido de se apropriar e de entender o que está se passando e o que esse entendimento, vamos chamar assim, né, pode nos trazer para essa busca pelo bem-estar, né? Bem-estar mental, existencial, psicológico, enfim. Isso é algo que pode se dar num processo analítico estrutural, puramente, né? E pode se dar também, além do processo de análise, pode se dar num processo teórico, um estudo, né? O estudo da teoria sozinho não consegue nos levar até o fim do que a análise consegue, né? Mas a gente pode pensar os dois juntos, assim, em paralelo. Então, é, é a exposição à análise que faz o trabalho mesmo, né? Mais adiante isso vai ficando mais claro. É, então, assim, quando a gente é exposto à operatória significante de Lacan, operatória significante a gente vai vendo com calma o que é, mas seria o núcleo, vamos dizer assim, o ponto mais central da teoria do Lacan, numa leitura estrutural, né? Numa leitura estrutural da psicanálise lacaniana. Então, quando a gente é exposto a isso, seja através da prática, que é a própria sessão analítica, né? Ou seja por um estudo, a gente se dá conta do grau de incidência que esses elementos, né, que a linguagem, a operatória significante, o grau de incidência que esses elementos têm com essa nossa questão existencial, né, com as nossas angústias, nossos sofrimentos. Então, é mais ou menos por aí que a coisa vai andando, né? Numa abordagem adaptativa, a gente vai buscar o que tem que ser feito. A gente olha para quem está bem, supostamente, a gente olha para os vencedores e tenta ver o que eles estão fazendo, né? E seguir o que nos dizem para ser feito para que a gente chegue naquele lugar, como se eles estivessem muito bem, né? Essa abordagem, esse jeito de operar,
ele vai receber uma crítica, porque a gente estaria tentando resolver o nosso mal-estar com mais compromisso, mais regra, mais condutas adequadas. Então a gente estaria, na verdade, gerando mais condições para mais sofrimento. Se a gente aperta ainda mais a nossa condição, que já era apertada, pode até parecer no primeiro momento que funcionou, mas a longo prazo isso vai cobrando um preço, né? E esse preço ele é cobrado essencialmente pelo fato de que a gente segue alheio àquilo que está na causa do sofrimento, digamos assim. Então é como se a gente fosse colocando remendos, assim, fosse colocando um band-aid em cima de outro band-aid, mas a gente nunca olha para a ferida mesmo, né? Então é uma forma de agir que vai nos empurrando para um mal-estar cada vez mais intenso. A gente não dá conta de seguir todas as recomendações, tudo aquilo que deve ser feito. Uma hora aquilo explode, assim, né? Então a psicanálise em geral, ela tem na essência dela uma outra forma de lidar. Ela não vai buscar adaptar, né? Ela não vai buscar resolver do jeito como a gente entende usualmente o que é resolver. Ela não vai operar por essa linha, de modo geral, né? Ela vai buscar uma linha de investigação e compreensão, vamos colocar assim. Então, ao invés de dizer o que tem que ser feito, o analista e o paciente eles vão juntos num processo de investigação que vai naturalmente desembocar numa compreensão maior, num tipo de esclarecimento, né? Mais adiante também a gente vai ver que esse esclarecimento não é bem o que a gente entende como esclarecimento da maneira usual, como uma compreensão, uma coisa um livro que eu leio, estudo e entendo. Não é bem isso. É como se fosse um esclarecimento da situação na qual nós estamos imersos. Então a gente poderia pensar que esse esclarecimento ele tem uma face particular, que seria a do analisando, a do paciente, e uma outra face que seria essa compreensão dessa operatória significante. Também é importante incluir aqui que Lacan elaborou a obra dele num momento de florescimento da linguística e da antropologia. Então a gente pode entender que ele estava lá atendendo os pacientes, ele era psicanalista, e ao mesmo tempo ele estava contemplando como que a linguística se mostrava, a linguagem se mostrava no meio daquele processo analítico, né, que ele estava conduzindo. A psicanálise desde Freud, ela sempre foi uma abordagem que naturalmente está envolvida com a linguagem, né? É um processo de fala. Mas o Lacan ele teve ferramentas da linguística, por exemplo, que foram desenvolvidas depois. Além disso, ele mesmo fez desenvolvimentos nessa área. Então, quando a gente fala de operatória significante, a gente está falando de uma leitura, uma investigação e, no caso do Lacan, uma proposição mesmo dele, né? Um desenvolvimento teórico sobre linguagem, sobre linguística também. No caso do Lacan, aplicado à psicanálise, né? Então, é por aí que vai andando.